Boa tarde, turminha do Francisco. Voltei aqui no terceiro andar do Museu da Resistência, que fala a respeito da resistência e da história do negro no período de abolição até início do século XX e período contemporâneo. Aqui a gente está acompanhando o jornal, a imprensa, né, deste lado pós-escravatura, 1988. A maioria desses jornais não dá a tiragem completa. A gente percebe que não há, como nos jornais modernos, espaço para classificados, propaganda, publicidade. Com certeza, o patrocínio para esse tipo de jornal era muito mais restrito do que aos grandes jornais de circulação que nós temos na história. As revistas, como a Versus, parecem ser anuais, né, expedidas uma vez por ano, e alguns jornais são trimestrais. Segundo informações aqui do museu, esses são tamanho reais de impressão, então não estão em miniatura, estão em tamanho reais, é de acervo real. Então o que a gente vislumbra é o tamanho, a proporção e o layout que era feito e expedido pela imprensa da época. Aqui desse lado, a gente já tem uma literatura, principalmente poesia, retratando o final do século XIX para o século XX. Aí já menciona os grandes escritores contemporâneos que estão nos nossos livros didáticos, nos editais para os grandes vestibulares, como a Ana Carolina de Jesus, o Carlos Assunção. Esses livros também são exemplares em tamanho real, proporção. Há um destaque especial para o Oswaldo de Camargo e Ana Carolina de Jesus, que é a primeira capa, a primeira edição, tanto da causa de alvenaria quanto quarto de despejo, obra obrigatória para FUVEST e Enem. Adiante, nós temos, como os cadernos, me lembra muito a geração de 70, geração mimeógrafo, pelo tamanho. É claro que o layout já é diferente, mas são cadernos de poesias e poemas, são bem atuais, ó. E fiquei muito feliz porque há um destaque aqui para a leitura contemporânea, ó. A gente já tem Racionais, que é algo que o jovem conhece bem, Capim Pecado, que é uma obra clássica, já dos anos 90, 2000. E para o lado de cá, que é bem surpreendente também, nós tínhamos em São Paulo uma delegacia chamada Delegacia de Costumes. Antes da Constituição de 88, era proibido qualquer manifestação religiosa relacionada ao candomblé ou outros de matriz africana. É algo que choca, porque a repressão, ao contrário do que se pensa, além dos direitos individuais do cidadão, também repreendeu a questão dos negros. Há uma questão racial em paralelo à ditadura, né, militar, com a suspensão dos direitos individuais. Então vocês têm autos da delegacia que foram feitos no momento de fechamento de cultos religiosos, e também outros recortes falando do movimento negro contra a ditadura. Havia também a questão racial relacionada à repressão, e a Delegacia dos Costumes claramente repreendia qualquer culto religioso de etnia ou matriz africana no estado de São Paulo.